Bem-vindo ao Conexão Corretora, o podcast da Onlix Corretora que descomplica o mundo dos seguros e conecta você à proteção certa. Oi, eu sou a Marina Duarte e estarei com vocês aqui no Conexão Corretora. Tranquilidade é solução, Conexão Corretora chegou. E eu sou o Eduardo Castilho. Vamos juntos esclarecer tudo sobre seguros de forma simples e prática. Proteção sob medida, vem pra Onlix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia. Olá! Olha, mergulhar na prática da saúde no Brasil hoje significa encarar um cenário bem complexo, né? A excelência técnica é, claro, fundamental, mas parece que não é mais a única preocupação. Com certeza. Imprevistos acontecem, alegações surgem. E os processos por supostos erros médicos se tornaram uma realidade cada vez mais presente, exigindo uma atenção que vai muito além do consultório ou, sei lá, do centro cirúrgico. É uma pressão a mais, sem dúvida. É exatamente por isso que nossa análise de hoje foca no seguro de responsabilidade civil médico, ou, como é mais conhecido, o RC profissional. O objetivo aqui é entender a fundo como ele opera, o que realmente está coberto e por que ele se tornou uma peça tão crítica na gestão de risco do profissional de saúde. E para isso, a gente se baseou em informações de mercado, né? Dados de processos, detalhes de apólices. Exato. Ok, vamos então desvendar isso. O material que a gente analisou é bem abrangente. Temos desde fontes que mapeiam o aumento expressivo dos riscos na medicina brasileira, Que são números bem fortes, aliás. sim, e também fontes que detalham as cláusulas de cobertura e, o que é crucial, as potenciais consequências para quem opta por não ter essa proteção. Nossa missão aqui é clara: extrair e organizar as informações mais importantes sobre o seguro RC médico, oferecendo um panorama útil e direto para quem atua na linha de frente da saúde. Para ajudar a tomar decisões informadas, né? Sobre a própria segurança profissional e financeira. Perfeito. Para começar, não dá para ignorar que a própria natureza da medicina já carrega um risco inerente considerável, não é? Sem dúvida. Lidar com diagnósticos que podem mudar vidas, realizar procedimentos invasivos, tomar decisões rápidas e emergências são situações de altíssimo impacto. E é nesse ambiente de pressão e complexidade que certos gatilhos para processos se tornam mais frequentes. Falhas percebidas no diagnóstico ou tratamento, por exemplo. Atrasos também. Atrasos que geram consequências, omissões de informação relevante, ruídos na comunicação com pacientes e familiares, até expectativas que, por algum motivo, não se concretizam. Tudo isso pode culminar numa reclamação formal ou numa ação judicial. E os números recentes que as fontes trazem são, para dizer o mínimo, impactantes. Um dos levantamentos da ACA de Seguros mostra um crescimento que acende um alerta vermelho. Qual foi o dado que mais chamou atenção? Falam em um aumento de 506% nas ações por erro médico em um único ano. Algo como saltar de, 12 mil ações em 2023 para quase 75 mil em 2024. É uma escalada vertiginosa. O que é realmente fascinante e preocupante aqui é a velocidade dessa mudança. Parece indicar uma transformação cultural, talvez, na forma como a sociedade lida com eventos adversos na saúde. Faz sentido. E essa tendência é reforçada por outros dados. Informações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apontam para cerca de 25 mil novos processos classificados como erro médico, buscando danos materiais ou morais só em 2023. 25 mil? E isso já representa um aumento de aproximadamente 35% desde 2020. Não é pouco. E tem mais. Um estudo específico do Tribunal de Justiça de São Paulo, cobrindo 2020 a 2022, identificou uns 4.500 processos do tipo. E o valor? O interessante é que os pedidos de indenização por danos morais, somados, chegavam a 16 milhões de reais. Isso dá uma média de 35 mil reais por ação, só nesse quesito. Dá uma dimensão financeira bem concreta ao risco, né? Exato. Agora, o paradoxo. Mesmo com todo esse cenário de risco crescente e, assim, quantificado, um dado chama muito atenção: a baixa adesão ao seguro.
É verdade. Uma pesquisa citada pela revista A Polícia sugere que apenas cerca de 19% dos médicos no Brasil possuem um seguro de RC profissional. Puxa, 19% é um contraste que faz pensar, né? Risco documentado em alta, mas a contratação da proteção ainda é relativamente baixa. Talvez uma percepção de que não vai acontecer comigo. Ou falta de informação sobre o real impacto financeiro. Pode ser. E as consequências para quem não tem o seguro são tangíveis. As fontes relatam casos de médicos condenados a indenizações pesadas pagas do próprio patrimônio. E não é raro que o profissional se veja respondendo em várias frentes ao mesmo tempo, como mencionam as fontes. Uma ação civil por danos, um processo ético-administrativo no Conselho Regional de Medicina, o CRM. E, às vezes, até criminal, dependendo do caso. Exato, às vezes até uma investigação criminal, tudo pelo mesmo incidente. É um desgaste enorme. É nesse contexto desafiador que o seguro de responsabilidade civil médico se apresenta como uma ferramenta, eu diria, essencial de gestão, né? Totalmente. Simplificando, é uma apólice de seguro desenhada especificamente para proteger o profissional da saúde contra reclamações por danos causados a pacientes durante o exercício da sua atividade. E no mercado, como a gente acha isso? Os nomes variam? Os termos mais comuns são RC profissional ou, às vezes, seguro de responsabilidade civil para a área da saúde. Várias seguradoras atuam nesse segmento. Tem exemplos? Sim. Temos exemplos como a Mafre, que oferece coberturas para médicos, dentistas e outros, cobrindo danos materiais, corporais, morais, estéticos, além dos custos de defesa. A Porto Seguro também tem produtos de RC profissional com cláusulas para erros e omissões. E existem seguradoras mais especializadas no nicho médico, que podem incluir diferenciais importantes, como cláusulas de retroatividade mais extensas ou coberturas específicas para o consultório, por exemplo. Certo. Vamos mergulhar um pouco mais nessas coberturas. O que costuma ser o pacote básico de proteção que a gente encontra? Olha, geralmente o núcleo da proteção cobre algumas frentes principais. Primeiro, os danos diretos ao paciente. Corporais, né? Lesões físicas, sequelas. Ok. Danos materiais, que são prejuízos financeiros diretos. Entendi. E os danos morais, sofrimento psicológico, dor, angústia e também os estéticos, que são danos à aparência, todos esses, claro, precisam ser decorrentes de uma falha ou erro profissional que seja comprovado na esfera civil. E sobre os danos morais? Ouvi dizer que nem sempre estão automaticamente incluídos no pacote básico. Isso procede? Procede. É uma ótima observação e um ponto crucial. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela alerta que, em muitas apólices padrão, a cobertura para danos morais pode ser tratada como um adicional. Ah, então tem que contratar a parte. Isso, ou seja, precisa ser contratada especificamente, muitas vezes com um limite de indenização próprio. Não verificar isso pode ser uma armadilha perigosa, né? Ficar descoberto justamente numa área sensível, né? Com certeza, entendido. Além de cobrir a indenização em si, o que mais costuma estar no escopo? Porque a defesa custa caro, imagino. Exatamente. Uma das coberturas mais valiosas, na minha opinião, é a de custos de defesa jurídica. Isso geralmente abrange os honorários dos advogados que vão defender o profissional. Que já não devem ser baratos. Pois é. Cobre também as custas processuais, os gastos com perícias técnicas que são frequentemente essenciais para esclarecer os fatos médicos e até despesas com recursos, caso o processo avance para instâncias superiores. E essa cobertura vale mesmo se no final o médico for inocentado? Sim, essa cobertura funciona independentemente do profissional ser considerado culpado ou inocente ao final. Ela cobre o custo de se defender, que por si só já é alto. Faz todo sentido. O custo da defesa por si só já pode ser um fardo pesado. E se o erro não foi diretamente do médico titular, mas de alguém da equipe, sob supervisão? Um residente, talvez. Boa pergunta. Algumas pólices incluem extensão de cobertura para atos de auxiliares, como residentes, estagiários ou equipe de enfermagem, desde que atuando sob a supervisão direta do segurado. Ah, mas tem essa condição da supervisão direta. Exato. E aqui é vital ler as entrelinhas da apólice. Essa cobertura existe? Quais os limites? Exige supervisão direta comprovada?
Além disso, é comum que atos fora da especialidade declarada na pólice não sejam cobertos, mesmo que realizados por um auxiliar. Tem que ficar atento a isso. Outra cobertura que pode ser muito útil e às vezes é oferecida como adicional é a de defesa em processos administrativos ou ético-disciplinares no CRM. Como você mencionou antes, essas frentes podem correr em paralelo com a ação civil. Ter suporte para isso também é importante. Sim, para não ter que bancar 2, 3 defesas diferentes, né? Exatamente. E a questão do tempo. Se um problema aconteceu, sei lá, anos atrás, mas a reclamação só chega agora, como fica? Esse é o território da cláusula de retroatividade, ou prazo complementar em algumas apólices. É o famoso tail coverage, né? Ah, já ouvi falar disso. É uma das cláusulas mais importantes e talvez menos compreendidas. Ela permite que a apólice atual cubra reclamações recebidas hoje sobre atos profissionais que ocorreram antes do início da vigência dessa apólice. Mas tem condições, imagino. Sim, claro, desde que o profissional não tivesse conhecimento prévio do erro ou da possibilidade de reclamação quando contratou. Essa retroatividade precisa estar expressa na apólice e geralmente tem um limite de tempo. Por exemplo, pode cobrir atos dos últimos 3 ou 5 anos. Entendi. Para quem está tocando de seguradora ou contratando pela primeira vez, entender bem essa cláusula é fundamental para não deixar lacunas na proteção. Não adianta ter um seguro novo se ele não cobre algo que aconteceu no passado recente e só vai virar processo agora. Faz todo sentido. Falando em lacunas, o que geralmente fica de fora? Quais são as exclusões mais comuns que o profissional precisa ficar ligado? As exclusões variam um pouco entre seguradoras, mas algumas são quase universais. Atos intencionais com dolo comprovado estão fora. Se o médico agiu de má fé para causar o dano, o seguro não cobre. É o básico, né? Claro. Procedimentos realizados fora da especialidade que foi declarada e contratada na apólice também costumam ser excluídos. Isso é importante para quem atua em mais de uma área ou faz algo esporádico fora do foco principal. Certo. E técnicas experimentais? Também, o uso de técnicas ou tratamentos que não são reconhecidos pela medicina ou pelos conselhos profissionais ou que são considerados experimentais sem o devido protocolo e consentimento informado é outra exclusão padrão. Além disso, problemas puramente administrativos, tipo erros de faturamento ou cobrança, geralmente não são cobertos pelo RC médico. O foco é no ato médico em si. Entendi. E, claro, condutas criminosas ou infrações éticas muito graves, dependendo da natureza, podem invalidar a cobertura para aquele evento específico. É essencial ler a seção de riscos excluídos da apólice com muita atenção. Financeiramente, além dos limites de cobertura que a gente contrata, existem outros elementos como franquias, aquela parte que a gente paga do bolso? Sim. A franquia ou participação obrigatória do segurado é muito comum. Funciona como em outros seguros. É um valor ou percentual do prejuízo que fica por conta do próprio segurado em caso de sinistro que precise de indenização. Isso afeta o preço do seguro. Afeta. O tipo e o valor da franquia podem variar bastante e impactam no custo do seguro, que a gente chama de prêmio. E claro, todos os pagamentos da seguradora estão limitados aos valores máximos de indenização contratados para cada cobertura, dano moral, corporal, custos de defesa, etc., e também é um limite agregado anual. O que é esse limite agregado? É o máximo que a seguradora pagará por todas as reclamações durante a vigência da apólice, naquele ano. Escolher esses limites, tanto por evento quanto agregado, de forma adequada, é parte crucial da contratação. Não adianta ter um limite baixo se o risco é alto. Certo, o seguro parece complexo nos detalhes, mas sem dúvida necessário. Agora, vamos virar a moeda. Para aquele profissional que ainda hesita, ou talvez pense que o custo não compensa, quais são os impactos reais de não ter essa proteção? Segundo as fontes, aqui a conversa fica séria, né? Fica bem séria. O impacto mais direto é o financeiro, claro. Sem o seguro, qualquer condenação judicial ou mesmo um acordo para evitar um processo mais longo terá que ser pago do bolso do profissional. E estamos falando de valores altos. Exato. Indenizações que podem ser muito altas, somadas a todos os custos de defesa que a gente já mencionou, advogados, peritos, taxas judiciais. Isso pode consumir economias de uma vida inteira de trabalho. E não se limita ao dinheiro em conta, imagino. O patrimônio pessoal entra em risco.
a casa, o carro. Exatamente. O risco ao patrimônio pessoal é uma ameaça concreta. Bens como a casa da família, carros, investimentos podem sim ser penhorados pela justiça para quitar a dívida decorrente da condenação. É a segurança financeira construída ao longo de anos que fica totalmente exposta. As fontes até mencionam o impacto disso na estabilidade familiar, nos planos futuros. É algo que afeta tudo. Além do golpe financeiro, tem o dano à reputação, que na área médica, vamos combinar, pode ser devastador. Sem dúvida. Um processo por erro médico, mesmo que lá na frente termine com a absolvição do profissional, pode deixar uma marca permanente na sua imagem. A simples notícia de que um médico está sendo processado pode gerar desconfiança, sabe? Afetar a relação com pacientes, com colegas. E o desgaste pessoal? E não podemos esquecer o custo emocional. Enfrentar um litígio é um processo extremamente desgastante. Gera ansiedade, estresse e desvia o foco e a energia que deveriam estar totalmente dedicados ao cuidado dos pacientes. As fontes relatam bastante o impacto na saúde mental dos profissionais. É pesado. E se a gente conecta isso com o que falamos antes dos processos em várias frentes? Aí a coisa complica ainda mais. Se conectarmos isso ao quadro geral que discutimos, especialmente a menção de processos correndo em múltiplas frentes, civil, ética, às vezes criminal, a ausência do seguro cria um cenário de vulnerabilidade extrema. Além do financeiro e emocional. Pode haver consequências profissionais graves, como suspensões determinadas pelo CRM, e, como um ciclo vicioso, ter um histórico de litígio sem seguro pode tornar muito mais difícil ou bem mais caro conseguir uma apólice no futuro. A seguradora vai olhar esse histórico, né? Entendi. É um ciclo complicado mesmo. E essa realidade de múltiplas frentes é bem concreta, como as fontes exemplificam. Médicos tendo que contratar diferentes defesas para o processo civil, para o processo no conselho, tudo ao mesmo tempo. Um custo e um estresse multiplicados. E o volume financeiro também é real, como vimos nos dados de São Paulo. Por outro lado, é interessante notar que o mercado responde com produtos mais robustos. Um exemplo citado nas fontes é o de um seguro da Excelsior, que incluía danos morais, materiais, corporais, honorários e até fiança criminal. Isso mostra que é possível buscar uma proteção bem abrangente. Precisamente. E essa variedade de opções e a complexidade das cláusulas só reforçam a importância de não contratar o seguro de forma apressada ou sem uma boa assessoria. Há pontos cruciais que todo profissional deve verificar antes de assinar a apólice. Quais seriam esses pontos-chave, assim, para ficar bem atento? Bom, primeiro, a retroatividade que falamos. Está incluída, cobre quantos anos para trás, isso é vital. Depois, qual o limite de indenização total, o agregado e por evento? Esses valores são suficientes para o meu risco? E a defesa? Fundamental. A defesa jurídica está garantida na cobertura básica ou é um opcional? E tem um detalhe importante. A liberdade para escolher o advogado e o perito, ou a seguradora impõe restrições ou uma lista fechada? Isso pode fazer diferença. Verdade. Que mais? A cobertura se estende a atos de residentes ou auxiliares sob supervisão, como a gente comentou, isso precisa estar claro. E, crucial, existem exclusões específicas para minha especialidade? Certos procedimentos ou técnicas que eu uso estão cobertos ou não? Então, a ideia de um seguro tamanho único realmente não funciona aqui. A personalização é a chave. Absolutamente. A apólice ideal varia muito conforme a especialidade. Cirurgiões e obstetras, por exemplo, geralmente enfrentam riscos e prêmios maiores. Varia também com o volume de procedimentos invasivos realizados, o tempo de carreira e até o histórico de sinistralidade de processos anteriores do profissional. As seguradoras olham tudo isso. Sim, as seguradoras analisam tudo isso no processo de aceitação e na hora de calcular o preço, o prêmio. Por isso é fundamental buscar uma apólice que reflita o perfil de risco individual. E, voltando a um ponto importante, confirmar se a defesa em processos éticos no CRM está incluída ou se precisa ser contratada à parte. Personalizar a proteção para cobrir todas essas frentes é, assim, essencial para ter tranquilidade. Ok, acho que conseguimos cobrir bastante coisa. Vamos tentar amarrar as pontas, então? O que nossa análise das fontes nos diz, em essência?
para mim fica evidente que o risco associado à prática médica no Brasil não é só real, é crescente. Concordo. Nesse contexto, o seguro de responsabilidade civil profissional deixa de ser um item opcional para se tornar uma ferramenta estratégica de gestão de risco. Essencial mesmo. Exato. Ele protege não só o bolso contra indenizações e custos de defesa, mas também o patrimônio construído, a reputação profissional. E o lado emocional também, né? Oferece um suporte crucial para lidar com o desgaste desses processos. Sem dúvida. E talvez, para deixar uma provocação final, vale a pena pensar um passo além. Diante dessa maré crescente de judicialização na saúde, da introdução constante de novas tecnologias com seus próprios riscos, inteligência artificial, por exemplo, e da pressão sobre os sistemas de saúde, Onde você quer chegar? qual será o próximo grande desafio na gestão de risco para os profissionais? Que novas vulnerabilidades podem surgir que as apólices atuais talvez ainda não enderecem completamente? É uma reflexão importante sobre como essa proteção precisará continuar evoluindo junto com a própria medicina. Excelente ponto. Abre uma janela para o futuro, né? E certamente abre caminho para novas discussões. As fontes que a gente usou, aliás, sugerem vários aprofundamentos possíveis que ficam para outra hora. Como o quê, por exemplo? Tem muito mais a explorar. As especificidades do seguro para especialidades de altíssimo risco, como cirurgia plástica ou anestesia, como a cláusula de retroatividade impacta quem está migrando de um emprego para outro ou começando a carreira, a cobertura para a telemedicina, que cresceu tanto. Sim, a telemedicina é um ponto quente. Ou mesmo analisar em detalhe casos reais de condenação e como o seguro respondeu na prática. Entender a fundo como os prêmios são calculados para diferentes perfis também seria valioso. Enfim, assunto não falta. Com essa reflexão sobre o futuro e os próximos passos, a gente encerra nossa análise aprofundada sobre o seguro de responsabilidade civil médico no Brasil. Obrigado, até o próximo episódio. Na Olix tem proteção. Seguro na mão, tranquilidade é solução. Conexão Corretora chegou pra cuidar de você onde for. Aqui tem proteção sob medida. Vem pra Olix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia.